do outro. Isso aqui é uma arteriografia num paciente com êmbolo em cela, que na realidade o próprio Sabiston diz para não fazer arteriografia. Suspeitou, intervém, ou faz durante o procedimento operatório. Né? Oclusão trombótica, aterosclerose pré-existente, sintomas menos intensos. Tá? Femoral superficial é o local mais frequentemente envolvido, né? E depois vem os aneurismas poplíteos. Gente, uma coisa curiosíssima. Enquanto o aneurisma de aorta abdominal, a preocupação maior da gente é a ruptura dele, um aneurisma de ilíaca comum, a preocupação maior é a ruptura, um aneurisma poplíteo não rompe. Não rompe, tá? Ele não rompe. A complicação mais temida dele são duas. Um trombo no aneurisma que oclua completamente a poplítea, levando uma lesão trombótica, né? Ou isquemiando a perna e o pé, ou então fragmentos de placas de ateroma ou de trombos murais do aneurisma se destacam do aneurisma e embolizam perifericamente para uma artéria que nutre algum pododátilo, ou então para a artéria pediosa, para o arco plantar, não é isso? Então, a gente deve ter preocupação com essas duas coisas do aneurisma poplíteo, né? Então, a manifestação mais comum do aneurisma poplíteo é a isquemia da perna e do pé, né? Tranquilo? Então, são as duas possibilidades. Trombosei totalmente um aneurisma poplíteo, isquemiei minha perna e meu pé. Trombosei uma femoral superficial, isquemiei meu membro inferior, tá? Trombose, oclusão trombótica. Tem graça essa? Tem menos graça. Tem mais graça a embólica. Manifestações clínicas da oclusão arterial aguda. São os famosos 5 P's, que começa com dor. Dor? Dor é com D. Eu sei, mas é um negócio de inglês, né? Porque 5 P's, né? O 5 P é o seguinte, vamos lá. Dor, pain. O que acontece com uma oclusão arterial aguda? O cara grita de dor. Está assistindo a televisão, não é isso? Legal, né? Pô, bom, gol contra, né? Gol do Palmeiras foi contra. Mas não tem problema não, deixa quieto. Pode fazer, foi pouco. Então, gol contra. Começa a dor, tá? Vai acontecer o seguinte: a hora que esse indivíduo chegar na emergência, ele já vai apresentar, né, uma temperatura cutânea reduzida, o membro fica pálido, né, frio. Na realidade, os americanos dizem que a palidez é palidez em cera, né? Parece uma cera. Não é marmório, não, ele bota em cera, né? Fosse um boneco de cera. Ausência de pulso, distal ou obstrução. Agora, isso aqui que é interessante: parestesia e paralisia. Presta atenção. Quando você vai isquemiando agudamente o membro inferior, tá? O paciente relata inicialmente parestesia, tá? Parestesia. Se você não fizer nada, ele começa a ter evidência de uma isquemia mais grave. O que acontece? Ele vai perdendo uma modalidade sensitiva que é o tato epicrítico, que é o famoso light touch. O que é isso? É aquela hora do exame neurológico que a gente passa um algodãozinho na perna do doente. Está sentindo? Tô. E agora? Não, também não passei. Aquela bobajada do exame neurológico, né? Então, se tu passa o algodão e o cara não sente, está perdendo o tato epicrítico. Opa! Isquemia está avançando. Se nada for feito, ele vai evoluir com anestesia, não sente mais nada. Que isso aí, doutor? É a faca que eu botei aqui. Não sente mais nada, tá? Então essa é a sequência. A única situação onde não ocorre essa sequência é na situação do êmbolo em cela. O êmbolo em cela, o cara já pula direto para anestesia, tá? Outra coisa, paralisia. Não ocorre também paralisia de cara. O envolvimento muscular e do nervo periférico, né, motor, inicialmente causa uma fraqueza muscular, tá? Se nada for feito, o cara evolui com paralisia. A única situação em que a paralisia se instala de imediato é na situação do êmbolo em cela. Tirando isso, não é assim que acontece. Houve uma foto aí, disparada de algum celular, né? Deixa eu ver aqui, estou bem aqui, né? Bom, a camisa está para fora da calça, se o zíper estiver aberto, eu esquecer, né, não tem problema. Então, é sempre bom vir sempre com a camisa para fora da calça, que a gente com milhões de coisas na cabeça pode esquecer, né? Então, olha só, atenção, tato epicrítico, deixa quieto, já falei. Tratamento da embólica e da trombótica, né?
Gente, se cai assim para você, paciente com obstrução arterial, dá uma clínica de obstrução arterial aguda, ele tem ritmo cardíaco irregular, opa, embólica. Embólica não tem circulação colateral. O máximo que pode fazer é um duplex scan que você pede logo, mas a primeira conduta é heparinização plena, tá? E leva o paciente direto para o centro cirúrgico para fazer uma embolectomia. Tudo bem? Qual é a razão da heparinização plena? É a mesma razão da embolia pulmonar, para evitar a propagação do êmbolo. O êmbolo impacta ali e começa a aumentar de tamanho igual um charuto. Então, heparinização plena, e obviamente você não vai fazer uma heparina de meia-vida longa, que você não é louco, você vai fazer uma heparina, né, mulamba, a não fracionada, o licoemine, que inclusive você pode reverter com sulfato e protamina. Então, o paciente vai entrar assim na sala. E se a oclusão for, está aqui a embolectomia cirúrgica, e se a oclusão for trombótica? Se a oclusão for trombótica, dá tempo de pensar. Né? Aí faz uma arteriografia. Por que arteriografia? É só lembrar do primeiro assunto da aula. Não há exame, não existe exame não invasivo que delineie para o cirurgião a anatomia vascular do membro inferior. Não existe isso, tá? Não existe. Então, toda vez que você pensa em revascularizar, tem que fazer arteriografia. Então, vai fazer arteriografia com revascularização, tá? Agora, existem alguns autores que também recomendam nessa situação a trombólise in situ, né? Quem explica melhor essas condutas aqui é até o Seibst, então melhor do que o Current, tá? Tudo bem? Tranquilo? Revascularização cirúrgica ou trombólise in situ. É assim que a gente trata a oclusão trombótica. Tem a história da trombectomia também, eu acredito, né? Então essas duas condutas aqui são as melhores. Oclusão arterial aguda, trombótica. Mas por que eu falei que isso aqui está em moda? Porque eu sei que é embólica, é legal, né? Leva logo para o centro cirúrgico, abre uma artéria de ponta a ponta, né? É legal, é interessante, tem a fibrilação atrial, tem doenças, nada disso, não para de fosforilar uma altura dessa. Isso aqui está na moda porque eles descobriram que muitos pacientes com oclusão arterial aguda, eles morriam mesmo depois da embolectomia e, eventualmente, mesmo depois da revascularização cirúrgica. Isso aí se dava graças a uma síndrome, chamada síndrome da reperfusão, que matava o cara. Quer ver um exemplo? Quando a célula muscular esquelética ela fica isquêmica, e quem sofre mais a isquemia, eu já falei no membro inferior, é o músculo, né? Quando a célula muscular esquelética ela fica meio isquêmica, ela fica isquêmica, ela perde as propriedades de membrana, tá? E com isso, ela não é capaz de se defender. A hora que você revasculariza e vem aquela tsunami em cima da célula, ela, por perder as propriedades de membrana, ela acaba edemaciando. Entra muita água dentro da célula muscular esquelética. Então, imagina em milhares de células musculares esqueléticas edemaciadas. Aquilo vai aumentar de tamanho e vai comprimir o vaso que passa no interior. Como é que chama isso? Síndrome compartimental. Então, a síndrome compartimental é decorrente da reperfusão. Como é que se trata a síndrome compartimental, gente? Que o músculo é envolvido... Quem é a camisa de força do músculo? É a fáscia. Então, se ele aumentou de tamanho, para não deixar ele comprimir a artéria que passa dentro dele, rasga a fáscia. Como é que chama rasgar a fáscia? Fasciotomia, tá? Para evitar a síndrome compartimental. Outra coisa que a reperfusão pode dar. O que acontece? Algumas células musculares esqueléticas morrem. Morreram. Quando elas morrem, elas jogam para o meio extracelular mioglobina. Aí fica aquela mioglobina conversando uma com a outra, ali em cima do músculo, naquela seca desgraçada, sol, chão rachando. Aí vem a onda, a tsunami, varre e leva aquela mioglobina para a corrente sanguínea, tá? Ocasionando insuficiência renal aguda. A mioglobina não se dá com o rim. Ela precipita no lúmen tubular, ela causa lesão direta à célula epitelial tubular, necrose tubular aguda. Como é que se previne? Hidratação e alcalinização da urina, tá? E eventualmente manitol. É assim que se previne. Terceira complicação, aí só os livros de cirurgia dizem, né? Como a célula muscular esquelética, algumas delas morreram, elas jogaram muito potássio para fora. A hora que a tsunami vem, arrasta aquele potássio e pode causar hiperpotassemia com arritmia. Então são as três complicações da reperfusão, que a gente chama de síndrome de reperfusão, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes que sofreram uma oclusão arterial aguda de membro inferior. Sabe por quê? Porque uma coisa não falta no membro inferior, é músculo, tem músculo demais. Então por isso que isso acontece.
É músculo demais, o coração é desse tamaninho. O membro inferior não, tem músculo da coxa, músculo da perna, aqueles que você estudou para anatomia, que você não lembra mais, e faz bem de não lembrar. Então, aqueles todos, né? Então, é muito músculo. Então, isso pode acontecer, a gente tem que estar muito atento para esse troço. Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos lá para fechar com chave de ouro aqui, né? É chave de ouro, chave de ouro. Aorta abdominal. Essa sim. Coisa que vocês vão encontrar na vida é esse troço aqui, né? Aneurisma da aorta abdominal, tá? Gente, olha só. Vamos definir algumas coisas importantes. Já que estamos falando de aorta, o que é aneurisma de aorta? O que é aneurisma de aorta? Sempre que nós temos uma dilatação da aorta, nós chamamos isso de aneurisma de aorta. Concordam comigo? Eu quero 3 causas de aneurisma de aorta. Vamos lá. Aneurisma sifilítico. Putz, já buscou do fundo do baú, né? Tá certo. Aneurisma de sifilítico, é raríssima, pode dar. Dilatou a aorta. Aneurisma, dilatação da aorta, causada por dissecção aórtica. Lembra disso? Lembra da dissecção, que é o sangue progredindo na parede da aorta? Algumas aortas em que nós temos o sangue progredindo para a parede delas, elas se dilatam. É um aneurisma, dilatou a aorta, não me interessa a causa. E a terceira causa de aneurisma é um enfraquecimento da parede da aorta devido à aterosclerose, que a gente chama de aneurisma degenerativo, tá? O que acontece é o seguinte: hoje em dia as pessoas estão encarando o aneurisma degenerativo como uma doença causada não só pela aterosclerose. A aterosclerose é, sem dúvida nenhuma, a figura principal. Mas parece que existem, né, nesses pacientes, uma história familiar muito forte. Alguns pacientes têm problemas, né, no colágeno, na região, né, não sintetizam adequadamente colágeno. Em outros doentes, nós não encontramos uma quantidade de lâmina elástica na parede da aorta o suficiente, curiosamente, nesse segmento abaixo das renais, tá? Então, hoje em dia, o aneurisma aterosclerótico, ele não é só aterosclerótico, existem esses outros fatores. Daí o nome de aneurisma degenerativo. Mas o que acontece na prática? Muita gente usa degenerativo e aterosclerótico como sinônimos. Não está totalmente errado. A gente pode falar assim também. Mas, apesar disso, né, a aterosclerose continua sendo a estrela maior disso aqui, né? Aí, uma coisa curiosa, presta atenção. A aterosclerose, nesses pacientes, ela tem como fator de risco todos aqueles: hipertensão, tabagismo, dislipidemia. Agora, curiosamente, os diabéticos não parecem ter uma incidência aumentada de aneurisma de aorta abdominal, apesar de serem pacientes sujeitos, né, à doença ateromatosa. Mas, curiosamente, o diabético não tem isso. Outra coisa importante também: dentre os fatores de risco para a aterosclerose, assim como na doença arterial periférica, o que pesa mais é o fumo. O tabagismo é o que pesa mais. É quase impossível você encontrar um paciente com aneurisma degenerativo de aorta abdominal que nunca fumou. É impossível. Todos eles ou fumam ou fumaram, tá? Então o tabagismo é um fator de risco importante aqui, tá? Tanto é que existe uma correlação disso com o DPOC, depois eu vou explicar, tá? Tudo bem? Outra coisa importante também. Qual é a nossa principal preocupação quando o paciente vem com esse aneurisma pra gente? Qual é a principal preocupação? É uma questão estética, né? Não. O cara gordo, você nem vê a porcaria da massa pulsar, né? A maior preocupação disso aqui é a ruptura do aneurisma, né? Aí nós vamos ter 2 cenários. O primeiro cenário é nós diagnosticando ambulatorialmente o aneurisma e operando o paciente de forma eletiva. É uma coisa. A outra coisa é a gente encontrar o doente pela primeira vez na vida na emergência com o aneurisma rompendo. Então, o ideal é que, uma vez diagnosticado o aneurisma, a gente corra e avalie, para saber se tem indicação cirúrgica ou não. Porque o que a gente não quer é operar o doente na emergência, que aí todo mundo morre. Quer dizer, um percentual grande morre,
A gente vai falar nisso depois, né? Então tá aqui. O aneurisma da aorta abdominal aterosclerótico ou degenerativo, ele acontece após a emergência das renais. E é frequente a associação com doença ilíaca comum. Muito frequente, tá? Idade e sexo é uma doença do idoso. 2% dos indivíduos idosos têm aneurisma. Quando o paciente tem doença coronária, 5% a 10% tem aneurisma também. É uma doença do homem, 4 vezes mais comum do que da mulher. História familiar, hoje em dia o pessoal tem observado que 20% dos indivíduos que tem um parente de primeiro grau com história de aneurisma tem probabilidade de vir a desenvolver aneurisma também, 20%. Fatores de risco, aterosclerose, tá? E dentre os fatores de risco da aterosclerose, o que mais pesa é tabagismo, dislipidemia e hipertensão. Curiosamente, o diabetes não está presente, tá? Nesses casos. Bom, vamos ver a clínica do paciente. Eu vou encontrar, agora atenção total, eu vou falar do sujeito no ambulatório e vou falar do sujeito na emergência. O sujeito no ambulatório não tem graça alguma, tem? Não. Como é que você diagnostica um aneurisma no paciente no ambulatório? Quando é que você diagnostica? Quando você examina. Se não examinar, não vai diagnosticar nunca. Quer ver? Examinou o sujeito. Deita aí, senhor, por favor. Tem que examinar, gente. Ah, mas o tempo é curto, ficam me pressionando. Mas daí? Tem que examinar. Como é que você vai prescrever um doente? Não existe isso. Né? Aumenta o tempo, 40 minutos cada um. Dane-se. Né? Mas faz fila lá fora. Tô nem aí. Deita, examina. Ah, peraí. Uma massa pulsátil acima da cicatriz umbilical, um pouquinho à esquerda. Aí você lembra assim, peraí, a aorta abdominal pode ser palpada. Aí pode ser palpada em mulheres com peso normal, indivíduos com lordose, indivíduos extremamente magros. Peraí, mas o sujeito aqui é um obeso. E eu estou palpando isso aqui. Aí vou tentar delimitar essa massa pulsátil. Aí você tenta delimitar com ambas as suas mãos são empurradas lateralmente. Isso é aneurisma de aorta abdominal, né? Então esse é o nosso paciente do ambulatório. Vão fazer o quê, hein? Ultrassonografia, que é rápida. Ah, mas a aorta é reto peritoneal, não interessa, ultrassonografia. Aí vai lá o cara do ultrassom, você liga para ele, ou um colega seu de turma que tá resenha da rádio, vou levar um doente agora aí. Aí leva lá, faz o ultrassom, tem aneurisma de aorta abdominal aqui, né? Quantos centímetros de diâmetro? Ah, não está dando muito bem para ver aqui, está com meteorismo importante, mas é um aneurisma significativo. Está aqui, pronto. Fizemos o diagnóstico, tá? Agora, o exame que nos dá, né, com detalhes, informações sobre o aneurisma é a anjo TC, tá? Com reconstrução tridimensional. O que acontece? Hoje em dia, TC de abdômen, com os métodos mais modernos, ela substituiu a arteriografia como método diagnóstico, já substituiu há muito tempo. A arteriografia, a gente já falou no primeiro assunto, que só serve quando a gente planeja intervenção. Agora, no aneurisma de aorta abdominal, não precisa de arteriografia nem quando a gente planeja intervenção, porque a TC delineia o aneurisma, delineia malformações vasculares que podem, às vezes, estar presentes em qualquer um de nós. Por exemplo, uma artéria renal acessória pode estar presente e confundir o cirurgião na hora do ato operatório. A TC te dá isso. Então, a TC ela é melhor que a arteriografia, tá? Para nos dar informações pré-operatórias do doente. Aí você programa uma TC para o paciente. É assim que funciona no paciente ambulatorial. E no paciente emergencial? Aí ferrou, tá? O que acontece com o aneurisma rompendo? É o seguinte, um aneurisma, gente, ele pode romper para 2 lugares, basicamente. Ou ele rompe para a cavidade peritoneal. Ah, Marcelo, mas a aorta é reto peritoneal. Se for uma lesão anterior, uma rotura anterior, pode haver comunicação com a cavidade peritoneal. É choque hemorrágico e morte. Mais de 90% dos pacientes morrem. Curiosamente, os Sabiston falam o seguinte, a morte desses caras não é na emergência. Esses caras fazem um choque hemorrágico gravíssimo, ressuscitação volêmica e CTI. Eles vêm a morrer na terapia intensiva de disfunção orgânica múltipla, que pode ocorrer devido ao choque hemorrágico inicial, mesmo você ressuscitando volemicamente o paciente. A gente já viu que isquemia por tempo prolongado aumenta a produção de mediador inflamatório. Então, a ressuscitação volêmica leva o cara para o CTI, o cara vai morrer de disfunção orgânica múltipla. Então, rompeu para a cavidade peritoneal, um abraço, está morto, tá? Agora, quando a rotura é para reto peritônio,
Você pode ter algum extravasamento para reto peritônio, a ponto de causar hipotensão no paciente e choque, mas a rotura reto peritoneal ela pode ser contida por tecidos periaórticos e perivertebrais. O cara vai se apresentar com uma massa pulsátil maior do que habitualmente ele tinha, uma massa pulsátil dolorosa, dessa vez é dolorosa quando o aneurisma está em expansão, e o paciente se queixa de uma dor abdominal, geralmente uma dor lombar intensa. Muitos pacientes fazem assim, ó, dor abdominal e lombar, tá? Eles estão sudoreicos, com extremidades úmidas, né, devido à hipoperfusão tecidual, ao choque hemorrágico, e eles têm uma massa pulsátil dolorosa no abdômen. Pronto, está feito o diagnóstico de rotura de aneurisma de aorta abdominal. O que fazer com esse paciente? É a mesma coisa que a gente fez com o outro. Levar, no máximo que você pode fazer é passar um ultrassom nele, que a gente sabe desde de que mundo é mundo, que instabilidade hemodinâmica não combina com TC. Então, no máximo que você passa é um ultrassom e empurra o sujeito para o centro cirúrgico, tá certo? Então, essa é a clínica da rotura e a clínica do paciente do ambulatório. Tá? A rotura é dramático, né? Tem até aquela tríade, hipotensão, dor abdominal e massa pulsátil. É a tríade da rotura do aneurisma de aorta abdominal. Só que a gente sabe que tem muito mais do que a tríade, né? Tem uma massa pulsátil dolorosa, a dor pode ser lombar com muita frequência. É uma tríade meio esculhambada, né? Que na realidade a gente encontra muito mais coisa. Então vamos lá. Isso aqui é interessante, né? Existem algumas variáveis que estão relacionadas com taxa de expansão e risco de ruptura. Isso foi até uma questão da UERJ, que caiu há muito tempo, eu vou mostrar para vocês, na época que o professor Luciano era o coordenador da pediatria, era o coordenador geral do concurso da UERJ de residência médica. E bateram, quiseram quebrar tudo, Luciano, não vai anular nada, pô. Não anulou não, tá? Não, queriam anular porque não estava na referência do concurso, tal, da associação com o DPOC. Tá aqui, ó. Taxa de expansão e risco de ruptura. 3 variáveis estão associadas com taxa de expansão e risco de ruptura do aneurisma. Aumenta a taxa de expansão e risco de ruptura. Diâmetro inicial do aneurisma. Gente, qual é o diâmetro de um aneurisma que deve nos preocupar? É um diâmetro maior ou igual a 5,5 centímetros. Esse é o que preocupa, tá? Outra coisa também, pressão arterial diastólica. Não é essa histórica que tem relação com o risco de ruptura. Não é, tá? Não é. E grau de DPOC. Como assim? DPOC, aneurisma, você não está viajando, não? Isso é outra aula. É mais ou menos assim. É o seguinte, gente. O que o DPOC e o aneurisma de aorta abdominal têm em comum? Ambos têm como fator de risco principal tabagismo, tá? O que acontece? Quando você tem um DPOC estágio 3, isso tem uma relação razoável com uma carga tabágica importante que ele teve durante a vida, tá? Se por acaso, às vezes, na parte das vezes não acontece, mas se por acaso esse DPOC também tiver um aneurisma de aorta abdominal, se por acaso ele tiver isso, a carga tabágica capaz de ter causado aquele DPOC foi uma carga tabágica importante para determinar uma aterosclerose significativa a ponto de enfraquecer a parede da aorta e pôr o paciente em risco de ruptura. Então, existe uma relação entre pacientes com DPOC estágio 3, caso eles sejam portadores de um aneurisma, né, desse aneurisma vir a romper, tá? É um fator de risco para o aneurisma expandir rapidamente e para o aneurisma romper. É um fator de risco, tá? Não é obrigatório o DPOC ter aneurisma, pelo amor de Deus. Caso aconteça um DPOC estágio 3 com aneurisma, isso é um fator de risco para a ruptura do aneurisma, tá bom? Outra coisa, então, quando indicar intervenção no aneurisma? Gente, olha só, intervenção aqui é a mesma coisa que o primeiro assunto da aula. Hoje em dia a gente sabe que não é só cirurgia que a gente pode usar para tratar um aneurisma de aorta abdominal. A gente usa tanto a cirurgia quanto a terapia endovascular, que na realidade é um stent gigante que passam ali, né? Então hoje em dia não é só a cirurgia, ainda bem, né? Existe a terapia endovascular, tudo bem? Quais são as indicações? Aneurisma com ritmo de expansão maior que meio centímetro em 6 a 12 meses. Por que eu botei 6 a 12 meses aqui? Porque o Sabiston fala 6, muitos livros de cirurgia, inclusive o Current, falam 12, tá?
Tudo bem? Aí, meu amigo, não tem jeito. 6 a 12 meses. Aneurisma maior ou igual a 5,5 centímetros de diâmetro. Isso é igual à intervenção. Por quê? Esse cara tem um risco de 40% de romper nos próximos 5 anos. 40% nos próximos 5 anos. Então tem que intervir. Tá certo? Ruptura, indicação inquestionável de intervenção. Presta atenção, no caso da ruptura, a única intervenção possível é a cirurgia. E embolização para membros inferiores. Ou seja, placas se destacando da parede do aneurisma, ou êmbolos, né, provenientes de trombos na parede do aneurisma, embolizando para membro inferior, tá? E essas 4 aqui são indicações absolutas de intervenção, tá certo? Qual é a intervenção no aneurisma? É a cirurgia ou é a terapia endovascular? Tudo bem? Vamos lá. Intervenção, reparo aberto ou cirurgia e terapia endovascular, tá? São as 2 formas aqui, tudo bem? Vamos falar primeiro, gente, da cirurgia. Depois eu digo as indicações de terapia endovascular. Vamos imaginar o seguinte. O nosso paciente é ambulatorial, seu José. Nós detectamos no exame físico dele uma massa pulsante no abdômen, né? Chamamos o residente da rádio, aneurisma. 6 centímetros de diâmetro. E vamos tomografar isso? Vamos. Fizemos a angio-TC do doente. O aneurisma realmente tem 6,2 centímetros, indicação absoluta de intervenção. Tá? ATC delimitou direitinho, o paciente não tem anomalia vascular que possa atrapalhar o procedimento cirúrgico, está tudo certo com ele. E por alguma outra razão, que eu vou falar mais adiante, ele não tem critério de terapia endovascular. Portanto, é um paciente que vai ser operado. Gente, qual é a primeira medida que você faz no pré-operatório desses pacientes? É o seguinte: existe uma associação grande entre doença coronária e aneurisma aterosclerótico de aorta abdominal. Preste atenção, é loucura você, de forma eletiva, mandar um paciente para uma cirurgia sem avaliar a doença coronária no doente. Então, todos esses pacientes merecem, no pré-operatório, um teste provocativo de isquemia. Como muitos deles têm associado doença arterial periférica, o ideal é que não seja um teste em esteira. Você vai fazer uma cintilografia com talho de piridamol ou vai fazer um eco dobutamina, tá? Alguns partem logo para TC coronária, mas tudo bem. O que vai acontecer? Caso o teste provocativo de isquemia seja positivo, você deve revascularizar o miocárdio primeiro e depois mexer no aneurisma. Essa é a conduta. Depois intervir cirurgicamente no aneurisma. Então a avaliação pré-operatória é fundamental visando doença coronária. Fundamental. Como é que esse paciente vai entrar na sala? Ah, Marcelo, ele já revascularizou o miocárdio. E daí? Ele revascularizando o miocárdio, ele só me prova que ele tem doença coronária. Então, mesmo assim, esse paciente tem que entrar no centro cirúrgico, monitorado com Swan-Ganz, e a cirurgia deve ser também monitorada com eco transesofágico, perioperatório. É para desespero dos convênios. Ah, não pago o Swan-Ganz, né? Como não paga, meu amigo? Está aqui no livro. Vou pagar. Não se passa Swan-Ganz hoje para quase nada. Deixa pagar o Swan-Ganz. Swan-Ganz e eco transesofágico. Tá? A eco transesofágico é muito caro, né? Vai encarecer a cirurgia? Vai, e daí? Sabe o que os americanos fizeram para baratear essa cirurgia? Quem faz eco transesofágico é técnico, não é o cardiologista, não é médico. Imaginem. Não é. Mas o cara é treinado, faz o eco transesofágico. Não é médico que faz. O técnico faz e tem um médico olhando várias cirurgias ao mesmo tempo. A imagem do eco transesofágico de várias cirurgias. É brincadeira, né? O que acontece? Então é assim que o cara vai ser operado, tá? Daqui a pouco eu falo das complicações pós-operatórias. Tudo bem? Terapia endovascular eu falo daqui a pouco. Então tá aqui uma sequência, tá? Da cirurgia. O acesso numa cirurgia eletiva da aorta abdominal pode ser um acesso transperitoneal ou reto-peritoneal. Se o paciente tiver cirurgias abdominais prévias, você pode ter aderência peritoneal, etc., o ideal é que você tenha um acesso reto-peritoneal aqui pelo flanco esquerdo, né? O que você faz? Você faz uma incisão na capa do aneurisma,
abre a porcaria, delimita aqui, né, a veia renal, por detrás dela deve estar a artéria renal, abre a porcaria do aneurisma, resseca a região e interpõe uma prótese com anastomose término-terminal, tá certo? Depois você fecha a capa por cima da prótese, tá certo? Tudo bem? Aqui está a prótese. Em algumas situações, com muita frequência, nós temos doença ilíaca combinada à doença da aorta abdominal. Então você pode passar uma prótese aorto-ilíaca, né? É a famosa prótese em Y invertido. Quer dizer nada, tá? É a mesma coisa. Agora, clampeia a aorta, tem variação volêmica pra caramba, né? É uma cirurgia cavalar, dá ilho pós-operatório, 4 a 5 dias de ilho pós-operatório, é uma agressão cirúrgica anestésica muito grande. Um outro detalhe importante também, muito importante. Quando você faz o reparo aberto, você tem que ter consciência que no aneurisma, teoricamente, naquele local do aneurisma, sairia a artéria mesentérica inferior. Então a artéria mesentérica inferior tem que ser separada e num segundo momento ela é reimplantada, só que dessa vez no enxerto, na prótese. Está vendo aqui? Ela é reimplantada na prótese. Isso pode dar cada complicação no pós-operatório, mas não é tão comum mais hoje em dia não. Tá? Então está aqui a mesentérica inferior. Tudo bem? Esse é o reparo aberto. E a terapia endovascular? Vou dizer para vocês o que é isso. Rim direito, rim esquerdo, tá? Artéria ilíaca comum, que é a CIA, artéria ilíaca externa, artéria ilíaca interna, tá? Então aqui isso aqui é o seguinte, gente. Em 91, um cirurgião vascular virou e falou o seguinte: ah, não, esses caras aí que operam a aorta abdominal, tá todo mundo ferrado. O cara tem doença cerebrovascular, doença coronária. Mesmo você preparando bem o doente, muitos morrem no pós-operatório. Concordo com você. Então, ao invés de a gente operar, né, que tal a gente passar um stent gigante por dentro do vaso dele? Ele teve essa ideia. Tentaram matá-lo umas 3 ou 4 vezes, né? Mas ele conseguiu escapar dos atentados, né? Porque cirurgia de aorta abdominal é uma coisa caríssima, né? Tentaram, a Sociedade Americana de Cirurgia Vascular tentou assassiná-lo, mas ele escapou, etc. Combinou com o radiologista e resolveram passar isso aqui. Pô, ninguém riu, era uma piada, né? Olha só. E o que acontece? Esse stent, ele na realidade é passado por dentro da artéria. O cara faz uma incisão na artéria femoral e começa a passar esses stents gigantes. Quem costuma fazer isso é o radiologista, é o cirurgião vascular. Ele briga com o radiologista que gosta de intervenção, mas ele acaba fazendo, tá? E essa, na realidade, a terapêutica endovascular, essa malha, esse stent, veio beneficiar muitos pacientes, né? Porque até então, os pacientes, por terem doenças concomitantes, tinham uma mortalidade perioperatória alta. Isso aqui não é cirurgia, é um procedimento de radiologia intervencionista. Agora, de acordo com o Sabiston, o paciente tem que preencher 2 critérios, basicamente, para ele poder ser submetido à terapia endovascular. A terapia endovascular, eletivamente, é a terapia de escolha. Claro, porque não encerra a mortalidade perioperatória, não encerra insulto cirúrgico anestésico. Então, é a terapia de escolha. Só que ela só pode ser feita se o paciente tiver uma distância entre a emergência das renais e o início do aneurisma de 1,5 a 2 centímetros. Se ele tiver aqueles aneurismas que já nascem embaixo das renais, não tem como fazer a terapia endovascular. E ele tem que ter as ilíacas comuns livres de doença. Então, na realidade, em muitos pacientes com aneurisma de aorta abdominal, não dá para a gente optar pela terapia endovascular. Vou repetir, o cara tem que ter uma distância entre a emergência das renais e o início do aneurisma de pelo menos 1,5 a 2 centímetros, tá? E ele tem que ter as ilíacas comuns livres de doença. Tudo bem? Não era para falar isso, estou falando depois da unha amarela, que caiu na prova do Servidor Público Estadual de São Paulo. E muitos de vocês vão fazer prova ainda em São Paulo. Então tem que saber isso aí, tá? Então tá aqui. Tudo bem? Tranquilo? É isso aí, terapia endovascular. Ah, Marcelo, vem cá. E o paciente, você falou até agora para mim, no paciente eletivo e no paciente emergencial. No paciente emergencial, a maior parte dos cirurgiões não fazem a terapia endovascular. É claro, isso é demorado, né? Então, a maior parte dos cirurgiões coloca o paciente na sala e o acesso é o acesso transperitoneal cirúrgico. Não se faz acesso reto-peritoneal durante a emergência, durante a ruptura do aneurisma. É um acesso transperitoneal. Tá certo? Vamos ver agora, né,
para a gente fechar, as complicações pós-operatórias da cirurgia de ressecção de um aneurisma de aorta abdominal, com posicionamento de um enxerto e anastomose término-terminal desse enxerto, dessa prótese, melhor dizendo, tá? Dessa prótese. Vamos ver aqui as principais complicações pós-operatórias. Gente, caiu há 2 anos atrás na UERJ uma questão que falava assim: qual é a complicação mais comum isquêmica no pós-operatório de uma cirurgia de ressecção de aneurisma de aorta abdominal? Sabe o que eles deram de resposta? Isquemia colônica. Está errado. Se você for olhar no SEIBS, a isquemia colônica é 1% só de complicações. A complicação mais frequente, mesmo nos pacientes que foram avaliados adequadamente no pré-operatório, é a isquemia miocárdica, que, aliás, é a principal causa de óbito nesses pacientes, no pós-operatório. E, geralmente, ela se manifesta nas primeiras 48 horas de pós-operatório. Isquemia miocárdica, tá? De acordo com o SEIBS, são 3 a 16%, média 7%. Segunda complicação mais comum, insuficiência renal aguda. Por quê? Você tem clampeamento de aorta, você tem variações volêmicas, você tem que infundir contraste durante a cirurgia, tá? Muitos pacientes já têm algum grau de nefropatia, seja hipertensiva ou diabética. Segundo lugar, IRA. Terceiro lugar, complicações pulmonares, 5%. Principalmente pneumonia associada à ventilação mecânica, que esses pacientes têm que ficar um tempo de pós-operatório no CTI. Tá? Outras complicações, colite isquêmica, 1%. Mas é a que tem mais graça de perguntar. Quer ver? Paciente em 2º dia de pós-operatório na terapia intensiva de ressecção de aneurisma de aorta abdominal. Apresenta distensão abdominal persistente, até aí normal. Um ilho pós-operatório é normal nesses doentes. Só que agora ele tem diarreia sanguínea, sanguinolenta, tem sangue. Não tem outra coisa para isso aí, a não ser colite isquêmica. Mortalidade 50%. Gente, como é que eu dou o diagnóstico de colite isquêmica? Só lembrar da aula de gastro. Vou fazer arteriografia? Não vou ver nada. Qual é o exame de eleição para o diagnóstico de colite isquêmica? Sigmoideoscopia. Você vai ver as úlceras isquêmicas, tá? Geralmente em flexura esplênica ou em junção reto-sigmoide. Mortalidade 50% ou mais. E uma complicação tardia é a fístula aortoentérica, tá? Que são aqueles aneurismas, aquelas próteses que acabam se comunicando com, geralmente, o delgado duodeno. Entérico é delgado, né? O paciente se apresenta com volumosa hematêmese. Então, essas são as complicações principais, tá? Vamos lá. Paciente foi submetido à colocação de prótese aorto-bifemoral para tratamento de aneurisma. Evolui 2 meses após com hematêmese, melena e hipotensão. Este quadro tem como causa a presença de fístula aorto-duodenal. Agora, olha essa aqui, que maldade incrível. Essa aqui foi a especialidade cirúrgica, né? Paciente apresentando quadro clínico de início súbito, caracterizado por dor intensa, paralisia e anestesia em ambos os membros inferiores, tá? Ao exame físico, lúcido, orientado, ritmo cardíaco irregular, pulmões limpos, abdômen sem alterações, membros inferiores pálidos, com temperatura cutânea diminuída e ausência de pulsos femorais e poplíteos bilateralmente. Que é isso, gente? Oclusão arterial aguda, concorda comigo? Qual é o diagnóstico dessa oclusão arterial aguda? É êmbolo para bifurcação de femoral ou êmbolo em cela? Êmbolo em cela. Por quê? Porque o cara evoluiu com paralisia e anestesia direto. Bilaterais. Qual é a dica para temperatura cutânea do membro diminuída? Ausência de pulso. O que vocês querem mais? Qual é a dica para a oclusão ter sido embólica? Em primeiro lugar, que êmbolo em cela geralmente não é trombótico, é embólico, né? Tudo bem? Quer dizer, a oclusão em cela não é trombótica, é embólica. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem ritmo cardíaco irregular no exame físico. Qual é a conduta inicial para o caso? Tá certo que vamos tentar o duplex scan, vamos tentar tudo, ultrassom rapidamente, não dá tempo de levar para TC. A primeira conduta nesse cara é a paralisação plena, tá? Primeira conduta, tá? Depois leva para o centro cirúrgico, tudo bem? Então não esqueçam isso. Na oclusão arterial aguda, se cair para você, não precisa ser êmbolo em cela só não. Na oclusão arterial aguda,
Qualquer questão de oclusão arterial aguda, se perguntarem qual é a conduta inicial, marquem heparinização plena. Ah, mas eu faço outras coisas também. Tudo bem, mas marque heparinização plena, tá? Qual a região da aorta mais comumente acometida com a formação de aneurismas ateroscleróticos? Uma questão de ciências, né? Que se repetiu depois em biologia, no segundo grau. É a aorta abdominal infrarrenal. Ah, Marcelo, eu posso ter aneurisma aterosclerótico na aorta ascendente? Posso. Na torácica descendente? Pode também. Só que o local mais comum de aneurisma aterosclerótico é a aorta abdominal infrarrenal. Tá certo? Posso ter aneurismas ateroscleróticos tóraco-abdominais? Pode. Você pode tudo. Agora, o local mais comum de aterosclerose é a aorta abdominal infrarrenal. Tá? A tríade clássica da ruptura de aneurisma de aorta inclui hipotensão, massa abdominal pulsátil e início brusco de dor abdominal. Essa é a tríade, mas eu nunca vi uma tríade tão errada na minha vida, tão incompleta. Em primeiro lugar, é muito frequente a dor lombar. Muito frequente. Outra coisa, a massa abdominal pulsátil é dolorosa a palpação, né? Tudo bem, mas deixa quieto. Essa aqui que foi... Essa queriam matar o Luciano. Dentre os parâmetros a serem constatados, para que o aneurisma da aorta abdominal apresente grande risco de ruptura, devem estar presentes os seguintes. Vamos lá, gente. Vamos começar de baixo para cima? Vamos. Diâmetro maior que 5,5. Qualquer diâmetro maior ou igual a 5,5 é. Pressão arterial sistólica, tem relação à sistólica, gente? Não.